A endometriose hoje no mundo inteiro ela atinge 176 milhões de mulheres, doença de sexo único, ou seja, só atinge mulheres, é muita gente. Se a gente colocasse isso dentro de um país, seria ao redor do 8º país mais populoso do mundo. E essas mulheres demoram, em média, dado mundial, de 6 a 10 anos para o diagnóstico. Entre a primeira vez que ela queixou de ter cólica para algum profissional de saúde, até ela começar a tratar. Endometriose é uma doença ginecológica benigna em que a camada interna do útero sai de dentro do útero e é encontrada em outros lugares do corpo, principalmente na pelve. Então o endométrio vai agir em outros lugares, causando lesões, causando inflamações e podendo modificar a anatomia da pelve e, consequentemente, até muita dor e até infertilidade. Entre os fatores de risco dessa doença estão o fato de a maior estimulação hormonal. Então, as mulheres que ao longo da vida menstruaram mais vezes, teoricamente, têm mais chances de ter endometriose. E a mulher moderna engravida menos vezes, posterga mais a gestação. Então, consequentemente, a gente menstruou muito mais vezes ao longo da vida do que as nossas avós, bisavós menstruavam. Elas tinham 8, 10 filhos, amamentavam mais 1 ano, 2, então estavam sempre sem menstruar, ou por amamentação ou por gestação. Nós não, hoje em dia as mulheres optam por gestar, se resolvem depois dos 30, 35 anos, às vezes 1, no máximo 2 filhos, né? Então isso faz com que essa estimulação hormonal talvez aumente o risco dessa doença. As causas da endometriose ainda não estão bem estabelecidas, ninguém sabe ao certo o que é a causa. A gente sabe que tem essa relação com os hormônios femininos, que há uma estimulação com eles. A gente acredita que há fatores genéticos envolvidos, então hereditariedade, questões que passam de mãe para filha, fatores imunológicos, fatores endócrinos e também questões relacionadas a estresse, alguns poluentes já foram envolvidos, então a vida na cidade grande, então talvez. Ninguém sabe ao certo. A gente hoje considera que seja uma doença multifatorial, mas exatamente a causa a gente ainda não conhece. Basicamente 2 fatores. O processo inflamatório que é gerado na pelve, onde há lesão, há inflamação, principalmente quando a mulher menstrua, mas também fora da menstruação, conforme a doença vai evoluindo. Antes a dor é normalmente só durante a menstruação e essa inflamação começa a acontecer fora do período menstrual também. Então o processo inflamatório inflama todos os órgãos pélvicos que são necessários para engravidar, as tubas uterinas, os ovários e o útero e até o endométrio, mesmo sendo uma doença extrauterina. Então este é um fator. E o outro fator é a questão da mudança da anatomia dos órgãos. Então, por conta da inflamação, são geradas aderências internas, cicatrizes. Os órgãos ficam grudados e aí eles não conseguem se movimentar adequadamente para receber o óvulo, para o óvulo chegar no útero e ser fertilizado, né? Então, porque normalmente uma mulher que não tem endometriose, que tem os órgãos pélvicos normais, o útero tem uma movimentação durante a ejaculação e durante a fertilização, o ovário, as tubas, tudo tem um movimento próprio desse processo. Quando está tudo preso por conta dessas aderências, essas movimentações não acontecem naturalmente e a gravidez não acontece. A gente fala em sintomas da endometriose, 3 sintomas principais. Um é a dismenorreia progressiva, que é a cólica menstrual de forte intensidade. O segundo é a dispareunia, que é a dor na relação sexual, especialmente na profundidade da penetração. E o terceiro é a infertilidade ou a subfertilidade. Então, a depender da queixa da paciente, lembrando, é uma doença benigna, hein? Muitas vezes ela tem até um comportamento de câncer, porque ela se espalha de um jeito agressivo, porém ela não é uma doença, não é um câncer. Então a gente tem que definir junto com o paciente qual é o sintoma dela, quais são as prioridades dela. Se é a questão da dor, por exemplo, e aí eu vou tratar a dor, seja com remédios, seja com cirurgia ou as duas coisas. Se for infertilidade a questão, aí eu tenho que também tratar a infertilidade. Aí se eu vou tratar primeiro uma coisa ou outra, vai depender muito de cada paciente. Da idade dela, do desejo gestacional, do grau da doença, a gente vai classificar essa doença com os exames, tanto o exame físico quanto os exames de imagem, e definir junto com ela qual o melhor caminho a seguir. Então é o que a gente chama de fazer um planejamento do tratamento. Então a gente vai ter que pesar tudo isso junto com o casal, com a paciente. Muitas vezes os profissionais de saúde e as próprias mulheres têm o conceito errado de que ter cólica é normal.
Então, ela às vezes não conta para o profissional de saúde com quem ela passa que ela tem cólica, porque é normal ter cólica, eu não preciso contar isso. Ou ela conta para o profissional de saúde e o profissional de saúde não valoriza. Né? Então, todo esse trabalho que se faz de conscientização é também um pouco para paciente, para a população em geral, inclusive a população médica, se conscientizar de que cólica não é normal. Nem toda cólica é endometriose, mas não é normal e não é preciso sentir cólica. Existem diversos tratamentos para dar de volta a qualidade de vida para essas mulheres. A gente menstrua uma vez por mês, às vezes uma semana, 5 dias. Passar com dor todo esse tempo é um desgaste emocional, físico, psicológico, social, produtivo muito grande. Então, sempre, desde a adolescência, a gente já tem que informar ao profissional de saúde, ao médico, ao ginecologista, desde a primeira menstruação, se já tem cólica, porque isso vai servir de alerta, de um sinal amarelo, para eu ficar atenta a essa paciente, a esses sintomas menstruais dela, as características da menstruação dela, para protegê-la. Não necessariamente eu vou operá-la logo cedo ou vou medicá-la, mas eu preciso ficar atenta para que no futuro, quando ela resolver engravidar ou se ela piorar da dor, eu estar ali e poder ajudá-la. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem.